E terceiro ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa matemática C, não é? E hoje nós vamos continuar trabalhando a nossa aula 2, envolvendo também elementos de proporcionalidade, tá? Ou melhor, trabalhando com proporção, ok? Hoje vamos trabalhar com elementos diretamente e inversamente proporcionais, que nós citamos na nossa aula anterior, tá? E vamos trabalhar com um elemento que é novidade, que são escalas. Lógico, toda escala ela é um elemento de proporção, que no caso pode ser uma escala de redução ou uma escala de ampliação, tá bom? Bom, só que para isso a gente vai contextualizar as questões e resolvendo elas e tirando as nossas dúvidas, tá bom? Bom, a primeira questão, né? Ela fala o seguinte, me acompanhe numa leitura. O plastimodelismo, hobby que consiste em fazer réplicas de aviões, barcos, carros e outros objetos em escalas, requer em muitas situações grande habilidade e seus praticantes mais avançados são verdadeiros artistas. Um carro tem duas réplicas, uma na escala 1/18, né? E o outro na escala 1/24. Eu tenho duas réplicas, eu tenho dois carros. A réplica 1 ela está numa escala de 1/18, tá? A minha réplica 2, ela está numa escala de 1/24, tá? Professor, essas escalas, primeiramente, essas escalas são de ampliação ou de redução? Lembre-se, essas escalas são de redução, né? Melhor, você pode observar que são modelos, são dois modelinhos de carros, tá? Eu reduzi um elemento para se parecer com o original. Então, significa que a cada 1 centímetro da nossa réplica, nós temos 18 centímetros no elemento original, no carro original, o carro que tem um comprimento normal, tá? Bom, e essa réplica aqui é de 1/24. Essa réplica aqui ela é menor ainda, porque a cada 1 centímetro na réplica, eu tenho 24 centímetros no elemento original, tá? Então essa réplica ainda ela é menor. Então quanto maior foi o valor que vem, tá? Depois dos dois pontos, menor seria essa réplica, tá? Então você já sabe que a réplica menor ela é de 1/24, tá bom? A cada 1 centímetro, a cada 1 metro, a cada 1 quilômetro equivale a 24 unidades do mesmo, tá? Por exemplo, se eu tenho um mapa de 1/18, a cada 1 centímetro no mapa, vamos supor que são 18 quilômetros, tá? No elemento real, na área real. Nesse mapa aqui é 1/24. Tá? Então esse mapa aqui ele é menor, porque 1 centímetro aqui no mapa equivale a 24 quilômetros, vamos supor, né? No comprimento original, na área original. Então você pode observar que aqui tem que ser menor. Por quê, professor? Porque na verdade ela corresponde a uma área maior, tá? E assim sucessivamente. Quanto maior for esse valor que vem depois dos dois pontos, menor é a nossa réplica, tá bom? A questão fala o seguinte, sobre a situação, considere as 4 afirmações a seguir. A réplica 1 é maior do que a réplica 2, certo? A réplica 1 ela é maior do que a 2. Então, a primeira afirmação ela é verdadeira. Eu sei que essa aqui é a réplica maior, tá? A réplica 2 é maior do que a réplica 1? Não, né? Ela está falando totalmente o contrário. Então, a segunda afirmação, ela é falsa, ok? As réplicas têm o mesmo tamanho? Também não, né? Você pode observar que tem escalas diferentes. Então, a terceira afirmação, ela também é falsa, ok? E a quarta afirmação fala que as medidas da réplica 1 em relação às medidas da réplica 2 estão numa proporção de 3/4, tá? A da réplica 1 em relação à réplica 2. Então, vamos fazer uma divisão para a gente calcular? O item 4, ele fala o seguinte, da 1/2.
Então, eu vou dividir a réplica 1 para a réplica 2. A escala da nossa réplica 1 ela é o quê? Ela é de 1 para 18. A nossa réplica 2 é de 1 para 24. Ok? Bom, então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui, olha, isso aqui vai ser a mesma coisa que você repetir o elemento primeiro, fica 1 sobre 18 vezes 24 sobre 1. Multiplica pelo inverso de baixo, né? Então, 24 por 18, isso aqui vai dar o quê? 24 por 18, dá para me simplificar por 6, tá? Eu vou simplificar por 6. Então, significa, por 6 vai dar 4 para 3. Ok? Então, a réplica maior, que é de 1 para 18, ela é 4 para 3. Ela é 4 elementos para 3 da réplica 2. Tá? Então, se você observar aqui, ela tem uma unidade a mais em relação à réplica 2. Então, ela é do tipo 4, 3. Ok? A nossa afirmação fala que é do tipo 3 para 4. Aqui é 4 para 3. Então, a nossa quarta afirmação, ela continua sendo também falsa. Então, nossa única afirmação verdadeira aqui é a primeira, tá? A alternativa correta é a nossa letra A. Ok, pessoal? Bom, lembrando que eu tive que dividir a maior pela menor, então lógico que eu teria uma divisão com valor maior do que 1, tá? De 4 para 3, tá certo? Nossa segunda questão, ela fala o seguinte, a segunda questão. A segunda, ela vai falar sobre elementos diretamente ou inversamente proporcionais. Preste bem atenção. Olha a situação. Em uma fábrica, 5 artesãos têm o mesmo rendimento, fazendo um total de 40 peças em 8 horas. Se 2 deles não trabalharem, porque estão de férias, quanto tempo será necessário para que os demais façam as mesmas 40 peças? Bom, então eu sei que 5 artesãos, tá bom? 5 artesãos trabalham durante 8 horas, ok? Eles fazem as 40 peças. As 40 peças é normal entre eles, tem que fazer as 40 peças. Se 2 deles ficam de férias, quantos vão sobrar? 3, né? Bom, então eu quero saber quantas horas vão ser necessárias, quantas horas serão necessárias para que esses 3 artesãos produzam as mesmas 40 peças. Eu tenho que produzir 40 peças. Lógico, 5 artesãos produzem em 8 horas. Então, 3 artesãos vão produzir em quanto tempo? Professor, então, cara, isso aqui é uma regra de 3. É uma regra de 3. Então, 5 para 8. 5 está para 8. Então, 3 está para o quê? Se você analisar, o valor do x aqui vai ser um valor menor do que 8. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Por quê? Porque o tempo, aliás, o número de funcionários diminuiu. Então, o tempo de trabalho vai fazer o quê? Ele vai aumentar. Professor, então como é que eu me saio disso? Aqui você não pode fazer meio pelos extremos. Você vai ter que multiplicar quem por quem? Você vai multiplicar o 5 pelo 8. 5 vezes 8 é igual a 3 vezes x. Você não pode fazer meio pelos extremos, porque são elementos inversamente proporcionais, tá? Enquanto um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Então, nesse caso aqui vai ficar 5 vezes 8 é igual a 3 vezes x, tá? Você só pode fazer isso com elementos inversamente proporcionais. É por isso que você tem que prestar muita atenção. Então, fica 3 vezes x é igual a 40. Portanto, x é igual a 40
dividido por 3. Né? Professor, isso aqui vai dar quanto? Tá? Se eu dividir, vai dar 13,33 horas. Né? Isso aqui vai dar 13,33 horas. Isso significa que isso é o quê? Isso aqui são 13 horas mais 1/3 de hora, né? Porque 13,33, 333, isso aqui vai dar uma dízima, não é? É 13 mais 1/3, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui são 13 horas. 1/3 de hora, se você passar para minutos, isso aqui vai equivaler a 20 minutos, né? Então, esses 3 artesãos vão levar um tempo maior. Eles vão levar 13 horas e 20 minutos para realizar essa mesma tarefa, que é produzir essas 40 peças. Veja aí, tem alternativa? Dê uma olhadinha. Nossa alternativa correta aqui seria a letra E, né? 13 horas e 20 minutos, né? Então, a alternativa correta é a nossa letra E, tá? Então, tá valendo a dica aqui, olha, muita atenção, são elementos, são inversamente proporcionais. Toda vez que isso acontecer, você vai multiplicar não os elementos, né, que são diretamente o 5 pelo x e o 3 pelo 8. Você não vai fazer isso. Você vai multiplicar o 5 pelo 8 e igualar o 3 pelo x. Tá? Por quê? Porque você vai fazer um elemento inverso. Tá bom? Eles deveriam se dividir, na verdade eles vão se multiplicar. Tá? Bom, nossa terceira questão também ela é muito interessante. Ela fala o seguinte, terceira questão. Nossa terceira questão fala um pouquinho sobre escalas. Ele fala o seguinte, a figura apresenta 2 mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foram ampliadas as distâncias correspondentes a esse estado no mapa do Brasil. Você está enxergando aí 2 mapas, né? Você está enxergando aqui 2 mapas. Esses 2 mapas, esse aqui é o mapa menor e esse aqui é o mapa ampliado. Tá? Professor, como isso vai funcionar? Bom, eu tenho 2 escalas, tá certo? Eu tenho uma escala de 1 para 25 milhões, né? Que é a escala do mapa menor. Isso aqui é o mapa... Isso aqui é o mapa geral, tá? É o mapa geral. Eu vou ampliar esse mapa, tá bom? Então, eu coloquei de 1 para 4 milhões, certo? Professor, quem é a maior escala aí? De 1 para 4 milhões. Quem é a menor? De 1 para 25, tá? Então, esse aqui é o mapa... Esse aqui é o mapa ampliado. A questão quer saber o seguinte, quanto foi essa ampliação? Né? Eu tive que ampliar quantas vezes? Mais do que 10? Menos que 10? Igual a 10? Vamos analisar? Bom, então você vai calcular uma razão. Você vai calcular uma razão entre 2 razões. Tá? Então, eu vou dividir o maior pelo menor. Quem é o maior? 1 por 4 milhões. Aí fica 1 por 4 milhões dividido, tá? Por 1 por 25 milhões. Tá? Bom, isso aqui vai ficar como? Executando a divisão, executando aqui essa divisão, você repete o primeiro membro, tá? Então, fica 1 sobre 4 milhões e multiplica pelo inverso do segundo membro. É igual a 25 milhões sobre 1. Ok?
Essa aqui vai ser a nossa razão. Bom, eu vou cortar, não é? Os zeros. Posso fazer isso. Então, nós vamos ter uma escala em uma razão de 25 para 4. 25 para 4. Eu vou ter que dividir o 25 pelo 4, tá? Então, essa nossa razão aqui, ela vai dar 6,25, não é? 6,25. Então, eu precisei ampliar esse mapa 6,25 vezes, né? Então, significa que foi uma ampliação menor do que 10, tá bom? Então, fazendo uma leitura aqui da questão, ele fala o seguinte: foi menor do que 10? Foi entre 10 e 20? Foi entre 20 e 30? Bom, logo você percebe que foi menor do que 10, né? Foi 6,25 vezes. Então, nossa alternativa correta é a nossa letra A. Tá? Ou melhor, quando você for fazer essa razão, se for acontecer uma ampliação, você tem que dividir a maior escala pela menor. Lógico, a maior escala é de 1 para 4 milhões. Viu? Quanto maior for esse valor que vem depois dos dois pontos, menor é essa escala. Tá? Ou melhor, maior vai ser essa redução. Tá bom? Então você divide o maior pelo menor e você vai encontrar essa ampliação. Ok? Também essa questão aqui do inversamente proporcional, tome muito cuidado, tá? Você precisa se comportar de maneira inversa quando elementos inversamente proporcionais são questionados, tá? São colocados em uma questão. Senão, por exemplo, se eu tivesse feito uma proporção simples aqui, eu teria errado a questão, teria dado um tempo menor. Como é que eu teria menos funcionários e conseguiria fazer a mesma tarefa em um tempo menor? Seria impossível, né? Então significa que essa aqui é uma situação inversamente proporcional. Eu diminui o número de funcionários, aumentei o tempo para executar essa tarefa, tá? Bom, pessoal, fico com vocês por aqui, tá bom? Retornaremos na próxima aula já trabalhando com porcentagem, tá? Que já também é um elemento muito importante. Ele também tem uma incidência grande no nosso exame nacional, tá certo? Apesar de serem elementos básicos, mas você tem que prestar também atenção nos detalhes. Sempre é importante, preste atenção nos detalhes. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.